Basília, então vamos lá. Vocês ainda não se falaram, querem se dar bom dia? Bom dia, Basília. Bom dia. Bom dia. Pronto, todo mundo já nos falamos pelo meio virtual, né? Pelo WhatsApp, mas agora ao vivo aqui com vocês. Bem, vamos lá então. Basília, eu vou começar com você, porque temos nessa agenda de Lula o reforço dessa agenda positiva, anúncio e entrega de obras, mas também muitos acenos políticos. Por exemplo, no fim do dia, o Lula, lá na capital fluminense, ele vai participar da filiação da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ao PT. E quando a gente fala da Aniele Franco indo para o PT no momento de eleições municipais, né, que acontecem agora no mês de outubro, estamos falando da possível vice de Eduardo Paes. É isso aí, olha, todo mundo quer o presidente da República no palanque, né? Todo aliado, mas não tem Lula para todo mundo, né? Para pegar ali um pedaço. O PT decidiu que haverá um envolvimento direto desta figura, presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nas campanhas de interesse do partido no Rio de Janeiro e em Recife. Então, hoje, nessa agenda, Lula começa a colocar em prática essa diretriz do partido, que é focar na figura do presidente, o quanto ele pode juntar votos para a eleição à prefeitura, tanto no Rio quanto no Recife. Mas a gente está falando aí, Carol e Pedro, especialmente da função de vice, candidato a vice-prefeito nestas duas localidades. Lá no Rio de Janeiro, Aniele Franco, hoje ministra de Igualdade Racial, está prestes a se filiar ao partido. Lula vai ao Rio de Janeiro, inclusive, para isso também, acompanhar a filiação de Aniele ao Partido dos Trabalhadores, e ela é mais do que cotada a candidata de vice do Eduardo Paes nas eleições no fim deste ano. Aí a gente vê, no mínimo, dois movimentos. Primeiro, ministros que querem ser prefeitos ou vice-prefeitos. Isso já dará start em uma mini reforma ministerial aqui por Brasília. Tem a Aniele para sair lá no Rio de Janeiro, e há outros ministros aqui do Nordeste, do Sudeste brasileiro, que também estão de olho em eventuais candidaturas em suas cidades. Então, é um movimento que começa, né? Ministros que já estão dando aí tchauzinho à esplanada dos ministérios, porque uma vez se candidatos precisam desincompatibilizar do cargo de ministro do governo federal. Isso ocorrerá até abril. E, se eleitos, aí mesmo não pode acumular as duas funções. O outro movimento é a importância, né, que terá nestas eleições a de ocupar a função de vice. Tanto no Rio de Janeiro quanto em Recife, você tem aí dois candidatos, né, ou pré-candidatos, o Paes para sua reeleição e o João Campos também no mesmo projeto de um segundo mandato na prefeitura do Recife, dois candidatos com fortes pretensões de se lançar candidatos ao governo de seus estados nas eleições de 2026. Então, se eles forem reeleitos agora, no curto prazo, né, no horizonte, você já vê aí políticos que vão fazer só metade do mandato para a prefeitura, porque vão se candidatar aos governos de seus estados. Então, quem hoje entrar nessa carona, entrar nesse grupo político como vice-prefeito, pode estar pegando a senha para virar prefeito do município, né? Já que o prefeito titular sairá em campanha ao governo do estado em 2026. Então, é importante para o PT, para ampliar as bases municipais, a presença do partido em municípios de relevância nacional, porque tudo que é feito em 2024 é com olho em 2026. Ter nomes importantes, mais do que aliados, de petistas mesmo, em cidades importantes, pode, né, tem grandes chances de somar votos para a candidatura presidencial nas próximas eleições gerais, as de 2026. Todo mundo de olho no seu, inclusive o governador do Rio de Janeiro, né, Pedro Duran, Cláudio Castro. Ele também vai se encontrar com o presidente Lula. E no caso do governador Cláudio Castro, o assunto vai esbarrar nas contas do estado do Rio de Janeiro, porque há uma dívida bilionária do estado do Rio. 188 bilhões de reais. Não é pouco dinheiro não, né, Carol? É um dinheiro que o governo do Rio de Janeiro quer que o governo federal apresente novas formas de negociar, uma maneira mais
adequada, segundo eles, para poder fazer essa negociação. Então, a gente vai ter aí mais um encontro, o terceiro de Cláudio Castro com Lula só nesse ano de 2024. Ele que defende uma relação institucional, republicana com o presidente da República, muito embora seja do partido e aliado do principal adversário de Lula, que é Jair Bolsonaro, né? O Cláudio Castro foi eleito pelo PL na esteira do bolsonarismo em 2022, com 58% no primeiro turno. Mas precisa do Lula para conseguir ter o aval para essa renegociação da dívida. Além desses 3 encontros que ele teve com o Lula nesse ano, ele também foi com os governadores do Sul e Sudeste para se encontrar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justamente para tratar sobre esse assunto. Alguns estados estão mais endividados, é o caso do Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, e precisam desse olhar atento do governo federal. Queria só trazer uma pontuação aqui. A Basília falou de fato que há um movimento de prefeitos que devem se reeleger e buscar o governo do estado. E foi generosa até em dizer que eles devem sair no meio do mandato, né? Saem até antes, vão fazer 1 ano e pouco, vão fazer 1 ano e 3 meses aí, porque quando começa o prazo para descompatibilização, já precisam deixar o cargo. E isso vai acontecer no comecinho do ano de 2026, né? Ali por março, abril de 2026, que é quando eles precisam sair para poder se tornarem candidatos ao governo dos respectivos estados. Então, é algo que ela tem razão em dizer que a gente está discutindo 2024 com o olho em 2026, muito embora a filiação, por exemplo, da ministra Aniele Franco não garanta em nenhum momento que ela vai ser a escolhida por Eduardo Paes para ser vice dele. Isso não está batido martelo ainda. É o mesmo caso de Recife, que você tem o PT tentando emplacar o nome para compor a chapa com o João Campos, que também não tem ainda a confirmação de que vai ceder o espaço para o Partido dos Trabalhadores, junto com eles, na chapa a candidatura à reeleição na prefeitura da capital de Pernambuco, que tem João Campos como favoritíssimo. Então, nem João Campos, nem Eduardo Paes precisam, do ponto de vista eleitoral, do PT ao lado para conseguirem se reeleger. Os dois têm boa aprovação, são líderes nas pesquisas e têm, no primeiro tiro aí, uma vantagem na eleição municipal. O que a gente vai ver ao longo dos próximos dias, e acho que esse movimento se intensifica hoje no caso do Rio de Janeiro, é qual é a capacidade do PT de convencê-los de que seria bom ter um vice aliado do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente da República, até para evitar que o PT tenha um candidato próprio ou se alie, por exemplo, a um outro grupo político de esquerda, como é o caso do PSOL. Isso não só no caso do Rio de Janeiro, mas em outras capitais brasileiras e cidades também, onde o PSOL tem a vontade, a pretensão, o desejo, o sonho de lançar um candidato para essa eleição. Carol, daí a relevância de falar desse envolvimento pessoal do presidente Lula, que é uma ideia que não partiu inicialmente dele, foi uma determinação ou uma decisão de partido. O Lula, em conversas anteriores, já tinha dito que não queria se envolver com tantas candidaturas, é cansativo, ele tem, obviamente, outras funções a exercer como presidente da República, que é administrar o país. Então, até a gente vinha falando, o candidato ou a eleição que ele mais vai se envolver é a de prefeito de São Paulo. Só que numa reanálise, né, da situação do partido em outros municípios, o PT definiu: Lula, você também tem que se envolver pessoalmente nas candidaturas para a prefeitura do Rio de Janeiro e de Recife. Então, quando Paes avalia dizer sim ou não para Aniele Franco na posição de vice, esta negativa, se vier, não será para Aniele. É como se ele estivesse dizendo não para Lula. O mesmo vale para a escolha ali de vice, quem vai sair na chapa com João Campos que é do PSB. Se ele disser não a esta dobradinha com o PT, vai ter que responder isso, não é a este nome, que a gente ainda vai ter que lapidar melhor quem será este indicado pelo PT ali no Recife. Ele vai ter que dizer não ao Lula. Por isso que o presidente está indo pessoalmente. De uma vez só, olha, esta semana tem Rio de Janeiro, tem Recife,
Pernambuco, né? E também tem Ceará. São lugares que o presidente vai para mostrar a presença dele em busca, é claro, de popularidade. Tem a pauta número 1, que é ele pensando nele e no governo federal, e a pauta número 2, o quanto a figura do presidente da República em cima de qualquer palanque é boa para quem sair como vice, quem sair também como o candidato principal. Então, o Paes coloca isso no cálculo político também. Não é dizer não de largada para essa eventual dobradinha com o PT, porque esta negativa não seria tão somente a Aniele, teria que ser ali, falando diretamente com o Lula. É isso, ao pensar na própria popularidade, o presidente Lula também está pensando na definição das eleições municipais. É uma agenda intensa do presidente da República focada no Brasil, principalmente agora aqui nesse primeiro semestre. Lembrando que nessa semana, como a Basília destacava, é Rio de Janeiro hoje, mas ainda tem Pernambuco e Recife. Pedro e Basília já antecipando o que vai acontecer nesta terça-feira para você. Daqui a pouquinho conversamos mais. Até já.